Olá, queridos e queridas. Esta é o quarto vídeo, não é? Mas como vocês observam, eu estou continuando, porque como nós estamos analisando os textos, então não dá todo numa aula só, e aí a gente tem que passar um pouquinho, tá certo? Bem, nós ficamos na aula anterior, no verso 12, e falávamos que iremos iniciar esta aula do verso 13, foi isso? Então, dos versos 13 a 25 do capítulo 1, fala sobre santificação. Lembre-se que estamos estudando o livro de 1 Pedro. O verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse texto fala da necessidade deles sentirem força na tomada de consciência do amor de Deus. Não é a palavra, cingindo os lombos do vosso entendimento. Deveria esperar inteiramente, ou seja, perfeitamente, com maturidade. A graça oferecida está acompanhada da redenção do corpo. O verso 14 mostra que os filhos da obediência não devem se amoldar aos fortes desejos da antiga ignorância. A vida cristã traz outros desejos que devem ser cultivados. Os cristãos não podem baixar a guarda, antes devem vigiar para não serem atraídos e engodados pelas suas próprias concupiscências. Versos 15 a 16. O cristão se motiva para a santidade. Além de outros motivos, pela iminente volta de Cristo, porque Ele é santo. O cristão precisa ser santo em toda a sua maneira de viver, ou seja, procedimento e comportamento santo. O judeu entendia bem de santidade, porque era algo ensinado desde o Pentateuco. Verso 17 mostra que aqueles irmãos perseguidos estavam orando e clamando ao Pai, pedindo livramento da injusta perseguição, mas deveriam entender que o próprio Deus é juiz de todas as coisas. Eles deveriam andar em temor para que pudessem ter a percepção de um cuidado santo. O sábio se conhece pelo que ele é e a quem ele teme. Versos 18 a 19. Muitas vezes as nossas preocupações são de valores puramente materiais. Aqueles crentes que eram pessoas de posses humildes precisavam entender que a verdadeira riqueza é a herança da salvação, que não tem preço. As riquezas da terra são temporais. Os verdadeiros valores começam a partir do encontro com Jesus, não é? Aquele que foi o Cordeiro sem pecado, que sofreu morte vicária. Jesus nos fornece a base para uma nova e celestial escala de valores. Versos 20 a 21. Jesus Cristo, pré-existente, invadiu a nossa história por causa do amor de Deus. Trouxe-nos as boas novas do Reino de Deus. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, retornando à glória, edificando em nós, os que cremos, a perfeita confiança em Deus. O sofrimento de Cristo não foi uma emergência, foi o melhor dos planos de Deus à vista do pecado do homem. Esse é o melhor conforto para o crente que está sofrendo grande aflição. Verso 22 fala da conversão. A conversão precisa ser autêntica, não é algo gerado pela emoção, mas pela fé racional em Jesus Cristo. Quando somos convertidos, somos purificados e assim podemos amar verdadeiramente os nossos irmãos. Pedro fala do amor fraternal, não fingido, que é Filadélfia. E esse é um princípio cristão. Versos 23 a 25. A palavra de Deus sobreviverá a qualquer fenômeno humano. Ela é a semente incorruptível que invade a nossa corruptibilidade, dando-nos a vida eterna. Esta palavra dá significado à nossa existência e à nossa
escolha eterna. Entramos então no capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então, esse texto do verso 1 até o 10 vai falar sobre o sacerdócio espiritual. O verso 1 diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas do genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. São os 2 primeiros versos que eu li. No verso 1, a gente vê que o amor próprio traz alguns defeitos que o crente precisa evitar. Maldade e malícia, que é espírito de maldade ou de malícia. Dolo, engano, que esconde o motivo indigno que deseja alcançar. Ou hipocrisias, que são fingimentos, que aparenta uma honestidade que não existe. Invejas. Aí vem também maledicências, que prejudicam os outros para o seu próprio bem. E aí, no verso 22, Pedro diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, aquele leite, né? Então, a tradução do grego sugere a fome impaciente e voraz da criancinha na hora de sua refeição. Da mesma forma, os recém-nascidos da fé devem cultivar um apetite sadio pela palavra, a qual, embora poderosa, é simples ou autêntica ou genuína e elementar como leite. Alimentando-se da palavra, os crentes crescerão continuamente. No verso 3, Pedro lembra aqueles crentes a graça que eles já experimentaram, não é? Aí fala da pedra, Jesus é a pedra que vive. Pedro agora lembra seus leitores que, embora estejam sofrendo como estrangeiros, sem apoio, os ostracismos do abandono, como gente sem importância, fazem parte de uma construção chamada igreja, cuja pedra reprovada é eleita e preciosa, chama-se Jesus. Eles precisam ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que foi rejeitado como eles, mas como eles eleito. Verso 5, aqui o autor mostra uma identificação dos crentes com Cristo, na sua natureza, quando diz assim, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo abriu o Santo dos Santos a todos os crentes e suplantou os sacrifícios judeus. Por meio de Cristo, o homem, antes pecador, pode agora fazer uma oferta aceitável a um Deus santo. Verso 6, Pedro cita Isaías 28:16. Confiram. Pedro gostava de usar a figura da pedra, até porque se identificava com a sua chamada ministerial. Ninguém se confunde quando está com a pedra principal de esquina, que é Jesus Cristo, não é? Pedro é Petros, Cristo é Petra. Versos 7 e 8 do capítulo 2, falando ainda sobre a pedra. Jesus Cristo é a pedra preciosa, ou a preciosidade, uma honra, algo muito estimado. Agora, aqueles que rejeitam essa pedra, rejeitam a misericórdia de Deus. E misericórdia rejeitada transforma-se em condenação. Aqui Pedro apresenta um contraste entre os que creem e os que não creem. Verso 9, fala da raça eleita, não é? Que vem de gênias, que quer dizer classe, raça eleita ou classe eleita. Essa classe eleita está em conformidade com os ensinos que Jesus deu, de que o reino de Deus seria tirado da nação eleita para a nova geração dos filhos de Deus. Essa nova nação evidencia a realeza de filhos do rei e reflete o crédito sobre aqueles que os chamou das trevas do mundo para a sua luz. A nova nação é de propriedade exclusiva, ou seja, um
povo para lucro, povo resgatado pelo sangue de Jesus, povo estimado. O verso 10 diz assim: vós que outrora erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. Esse povo antigamente era o povo de Deus, mas agora é a igreja. O verso 11 a 25 fala da liberdade e a submissão. Verso 11, Pedro deixa o assunto da realeza do povo de Deus para mostrar os cuidados que as pessoas precisam ter, não é? Aqueles peregrinos devem ficar afastados dos seus desejos carnais que guerreiam dentro deles. Cuidado com os nossos apetites pessoais. Verso 12, o cristianismo por si só já alimentava a conversa dos não cristãos contra os cristãos. O cristianismo, pela sua própria essência, opunha-se às vaidades do paganismo em tudo. Os cristãos não deviam discutir as acusações, mas viver de forma digna e honesta. Porque um dia, quando o Senhor fizer a inspeção, eles mesmos darão glórias a Deus por essas vidas santas. Versos 13 e 14, fala sobre a questão da lei, né? E eu quero afirmar que cristão respeita a lei. Cristão é meticuloso e disciplinado. Não quer dizer que cristão apoia o erro, mas coisas que são comuns a todos da sociedade nos seus benefícios. Quando a lei for de encontro à palavra de Deus, deve-se fazer o que Pedro fez. O que Pedro disse? Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Isso está lá em Atos 4,19. 2,15. Os crentes praticando o bem farão emudecer a ignorância dos insensatos. Autocontrole pelo Espírito é a única base duradoura para a liberdade. Isso é verso 16. Crente não é servo da lei, e sim de Cristo. Verso 17. Aqui está o alto sacrifício, o desejo de conceder a cada um aquilo que merece. Versos 18 a 20. O homem cheio do Espírito é capaz de cumprir ordens irracionais. Sim, inteiramente impossíveis em qualquer outra base. Versos 21 a 23. Aqui está a personificação do amor divino. Aqui está o nosso modelo, o qual não cometeu pecado. Portanto, todo castigo e indignidade para com ele foram sem motivos. Jesus não revidava os ultrajes, mas entregava-se. Eis aqui o amor perfeito para com Deus e o homem. 24. A morte de Cristo foi mais que o exemplo. Participando da sua cruz, eles, os crentes, participarão de sua vida triunfante. Jesus expiou todos os nossos pecados e por isso somos sarados. Verso 25, o nosso libertador é pastor e bispo. Bispo quer dizer administrador de nossas almas. Aí entramos no capítulo 3, que fala sobre a vida exemplar cristã e fala sobre os deveres dos casados, não é? Primeiro verso 1 a 7, aí eu não vou mais falar os versos, vou falar, meu comentário vai ser do 1 ao 7, e aí vocês confiram os textos, tá bom? 1 a 7 fala dos deveres das esposas e dos maridos. Sobre os deveres das esposas e dos maridos, Pedro está em plena sintonia com os ensinamentos de Paulo, em Efésios 5:22, 1 Timóteo 2:9 e 12 e Colossenses 3:18. As mulheres cristãs devem obediência a seus maridos, inclusive aqueles que não são crentes. O evangelho não deve ser motivo de afastamento da esposa crente e do marido descrente. Elas devem pregar o evangelho para eles com o bom procedimento cristão. Não são os efeitos ou qualquer outra superfície que ganha o marido incrédulo para Cristo, e sim um espírito manso e tranquilo, tão raro no mundo e tão estimado por Deus. A modéstia atua em todas as áreas da vida de uma pessoa. O autor dá exemplos de mulheres do Antigo Testamento que agradaram seus maridos pela forma de viver.
O relacionamento conjugal deve existir em termos de consideração mútua com discernimento. O marido não deve ser egoísta, pensando na sua própria satisfação, mas deve considerar sua esposa em todos os requisitos. A honra que os maridos devem prestar às suas esposas deve ser de forma deliberada e preciosa, sabendo que elas, juntamente com eles, são co-herdeiros de Cristo. Uma vida de desarmonia no lar interrompe a aceitação da oração. Versos 8 a 13, estamos no capítulo 3. Fala sobre apoio recíproco. Agora Pedro deixa o assunto, não é? Da realeza do povo de Deus e do assunto da questão da esposa e esposo, para mostrar os cuidados que os crentes precisam ter. Especialmente aqueles que estavam ali perseguidos, peregrinos, não é? Eles são peregrinos e devem ficar afastados dos seus desejos carnais que guerreiam dentro deles. Cuidado com os nossos apetites sexuais. Todos de um mesmo sentimento ou viviam um comum acordo. Esses versos aqui. Lembre-se do Pentecostes, onde estavam todos de acordo e o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso é necessário para que tenhamos a verdadeira mente de Cristo. Esse pensamento é enriquecido por vários textos. Por exemplo, Filipenses 1, 27, 2, 2, Gálatas 5, 22, 23, Tiago 3, 17, por exemplo. Os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que se deixam controlar pelo Espírito, esvaziando seu ego. Como se esvaziar o ego? Primeiro, refreando a sua língua do mal e evitando que seus lábios falem dolosamente. Segundo, apartando-se do mal e praticando o que é bom. Terceiro, buscando a paz e empenhando-se por alcançá-la. Quarto, os que fizerem assim têm a promessa de quê? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. E o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E o texto diz, ora, quem é o que vos fará mal, se for zeloso do bem? Esse é o verso 13. Os que praticam essas qualidades do fruto do Espírito são isentos da imposição da culpa da lei. Se não for motivada pela ira dos adversários, aqueles que procedem retamente, não haverá motivo algum que os possa unir. Aí vem os versos 14 a 22 do capítulo 3, que fala sobre vitória no meio do sofrimento injusto. Não é sofrimento justo, mas sofrimento injusto. Não é? Os versos 14 a 15, a primeira parte do 15, diz assim, mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Pedro chama de bem-aventurados aqueles que sofrem por causa de Cristo. Basta lembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E Pedro ainda, nesse texto, cita palavras de Isaías. Bem, os cristãos não devem temer os males provocados pela ira dos homens, mas devem temer a Deus. Muitos estavam preocupados porque corriam o perigo de serem mortos por causa de Cristo, e alguns estavam desistindo da fé. A alternativa que as autoridades da perseguição davam aos cristãos era sumária: neguem e viverão. Pedro diz que vale a pena sofrer por causa de Cristo. Ele havia amadurecido bastante desde que afirmou: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E ele se escandalizou, né? Mas passou por uma lição muito grande e agora podia falar com veemência sobre sofrimento, que ele já sabia sofrer. E o 15b do capítulo 3 até o 16 diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência,
para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Vemos aqui mansidão, temor e prontidão dadas pelo Espírito Santo. O testemunho é necessário como respaldo e resposta à adversidade. Esse é o sofrimento que Deus permite para a realização do bem. Cristo é o grande exemplo de sofrimento para a salvação da humanidade. A interpretação do verso 19 é obscura, né? No verso 19 e 20, o verso 19 diz assim, olha: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É obscuro esse texto. Alguns admitem que Cristo, depois de sua crucificação, desceu ao Hades e proclamou a estes espíritos em prisão no Hades o começo de uma nova época de graça. Por conta dessa afirmação, dizem que alguns foram salvos por causa desta segunda oportunidade. Mas não é bem assim, não é? Já no verso 21, que fala assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção de imundícia da carne, mas indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nesse caso aqui, o batismo da água simboliza a purificação espiritual. Pode também colocar a seguinte figuração: o tipo são os acontecimentos no tempo de Noé. Compare-se a água do dilúvio, que tanto destruiu os pecadores, como sustentou a arca da salvação. A água do batismo, que testifica o julgamento de Deus, tomado por Cristo, e a salvação providenciada nele. Ele que é a nossa arca. Na realidade, o verso 21 não ensina que o batismo em águas remove a imundícia da carne ou o pecado. Pedro mesmo explica que o batismo é uma demonstração, apelando para uma boa consciência para com Deus, referente ao nosso pecado pecaminoso. O verso 22 diz: que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Pedro agora volta ao tema da ressurreição de Cristo e mostra o atual triunfo dele e o seu reconhecimento de autoridade e poder. Com certeza, aqueles que permanecerem firmes na fé receberão o conhecimento de Deus. Bem, queridos, queridas, encerramos aqui essa quarta aula, o quarto vídeo, não é? E na próxima vamos falar ainda de Pedro, no capítulo 4, que é o significado espiritual do sofrimento, tá certo? Então, até logo!